Como esses movimentos, novos movimentos, novas bandeiras e as velhas bandeiras, como que eles têm atuado? Qual é a ação desses... Existe uma nova visão de atuação dessas organizações? Por exemplo, a reunião que você estava falando agora há pouco, a reunião de organizações como a Jornada de Lutas, que teve recentemente no país, de enfrentamento da crise, ou mesmo Fórum Social Mundial, que é uma luta mais globalizada. Esse é o caminho que os movimentos sociais novos e velhos têm tomado para conseguir efetivar suas bandeiras? Nós, nos fóruns sociais mundiais, conseguimos unir aqui no Brasil movimentos sociais de muitos lugares do mundo em torno de algumas bandeiras comuns. O grande momento foi quando nós conseguimos unir os movimentos sociais contra a guerra do Bush. Quer dizer, o governo norte-americano, ele entrou no século XXI, primeiro em 2001 com a invasão do Afeganistão e depois em 2003 com a invasão do Iraque, dizendo para a sociedade mundial: a ameaça à vida civilizada é a Al-Qaeda, e existe um inimigo público número 1, que é o Bin Laden, e, portanto, está justificado que os Estados Unidos construam a maior máquina de guerra que alguma vez a humanidade viu, maior do que a do Império Romano, para caçar a Al-Qaeda, destruir a Al-Qaeda. Bom, o resultado, quase uma década depois, é que a sociedade no Iraque, digamos, a vida civilizada no Iraque foi completamente destruída. Depois de 8 anos da invasão do Iraque, não se consegue sequer garantir o fornecimento de luz elétrica, e a situação no Afeganistão, como ficou claro depois das últimas eleições, é ingovernável. Na verdade, os senhores da guerra voltaram a controlar a produção do ópio, e o Afeganistão é uma sociedade desintegrada, completamente desintegrada. E os movimentos sociais, o que eles conseguiram, entretanto, foi algo muito importante, foi derrotar Bush. Não se conseguiu impedir Bush de invadir o Iraque em 2003, mas não se poderia compreender a eleição do Obama sem 2 elementos chaves. De um lado, a força que os movimentos operários e populares, que o movimento dos trabalhadores, que o movimento de juventude construiu contra as guerras de Bush, primeiro elemento. Segundo, o impacto da crise econômica. Então, para responder a tua segunda pergunta, sem contextualizarmos a crise econômica que começou em 2007 e que será uma crise duradoura do capitalismo, nós não conseguimos equacionar qual é o futuro dos movimentos sociais. Porque os movimentos sociais querem mudar a sociedade, mas a sociedade se transforma quando as pessoas de carne e osso, os trabalhadores, os jovens, as mulheres, os negros, a juventude, quando eles acreditam que a sua luta pode mudar o mundo. E quando eles acreditam que a sua luta pode mudar o mundo? Quando ganham confiança em si mesmos. Para ganhar confiança em si mesmos, eles têm que ter claro quem é o inimigo. Quem não sabe contra quem luta, Liseli, não pode vencer. Não tem como vencer. Tem que saber contra quem luta. Bush era um inimigo, claro. Contra Bush, impedir uma guerra mundial, impedir a militarização da sociedade mundial. Agora chegou a hora em que os movimentos sociais fazem a seguinte pergunta: na aurora do século XXI, nós vamos conseguir trabalho para todos? Na aurora do século XXI, nós vamos conseguir que pelo menos se reduza rapidamente a defasagem, a disparidade, o abismo que separa o salário médio dos Estados Unidos, ou do Japão, ou da Europa, do salário médio do Brasil? As pessoas fazem esta pergunta porque já há lá fora 5 milhões de jovens brasileiros que estão entre aqueles que têm uma escolaridade média mais alta, que em vez de mudar o Brasil, decidiram mudar do Brasil. Então, o que hoje potencializa a luta dos movimentos, como os movimentos operários, os movimentos camponeses, os movimentos de mulheres, é a resposta ao impacto da crise, que será duradoura. Ela vai impor a necessidade de lutar. Por que ela será duradoura? Ela será duradoura porque nós chegamos a uma situação limite para o capitalismo mundial. O capitalismo está chegando aos seus limites históricos. Eu sei que o que eu estou dizendo é da máxima gravidade e que as pessoas que estão nos ouvindo devem estar perguntando o que ele está dizendo. O que eu estou dizendo é que nós estamos vendo o final de uma época histórica. O que é o final de uma época histórica? Toda a expansão capitalista das últimas décadas foi fundamentada na expansão do crédito. Houve endividamento das famílias, endividamento das empresas e endividamento dos estados. E agora chegamos ao fim.
Chegou ao fim também o programa. Há milhares de questões que a gente deve abordar, mas infelizmente nosso tempo terminou. Como ainda milhares de debates que o povo deve fazer, eu gostaria então que vocês indicassem referenciais, materiais de consulta para que as pessoas possam continuar nesse debate. Então, iniciando contigo, Ulisses, que sites, livros você indica para quem está nos assistindo para continuar esse debate em outros espaços? Eu gostaria de sugerir um filme, um documentário do Silvio Tendler, que é sobre Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro já falecido e que colocava muitas questões, que abriu espaço e caminho de discussão para muitas dessas questões. E eu acho que hoje a mídia independente que discuta as questões está na internet. É sempre importante ter um outro olhar, né? É. E que outro material que você indica para a gente? Eu indicaria acessar a internet em sites que tragam informações, não aqueles grandes portais que, na verdade, falam tudo que a televisão fala, né, da grande mídia. Mas, por exemplo, a agência Carta Maior, que é uma agência de notícias que traz uma visão bem diferente, uma visão mais popular, e um site que daí traz notícias mais internacionais, a gente saber do que está acontecendo lá fora sem uma visão distorcida, que é o resistir.info, muito interessante. Acho que aí... E buscar, né? Tem sites de busca, diversos mecanismos. A partir daí você encontra outros caminhos também. Diversas questões relativas a movimentos sociais, movimento popular. Tá bom. E você, Valério, o que nos indica? Olha, eu queria, em homenagem livros, né? ao Brum, vocês sabem, o líder do Sem Terra que morreu assassinado, um filme espetacular, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, de um grande cineasta inglês chamado Ken Loach. O filme chama-se Terra e Liberdade. É um filme extraordinário sobre um dos processos históricos mais impressionantes do século XX, que foi a Revolução Espanhola, que agora, em 2009, digamos, é um momento histórico interessante de recordar. E queria aproveitar para fazer, a Lisele vai me permitir apresentar estes dois livros, são trabalhos recentes meus. O primeiro chama-se As Esquinas Perigosas da História, o segundo, O Encontro da Revolução com a História. O meu trabalho de história é um trabalho de pesquisa sobre as revoluções do século XX. Esses livros podem ser encontrados através da internet ou em qualquer boa livraria, e tratam o tema de como se transformam as sociedades contemporâneas, quando se transformam por reformas, quando se transformam por revoluções, por que as revoluções são as esquinas perigosas da história e, na minha opinião, por que a apreciação do que aconteceu no Brasil no último meio século sugere que o Brasil caminha para uma situação revolucionária, como aconteceu na Bolívia, como aconteceu na Argentina em 2001. O Brasil tem um encontro marcado com a sua revolução. Tá certo. Você tem um site também. Isso, de forma bastante breve, Valério. Eu tenho um site www.arcade.cjb.net. Muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje.